você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. No sabía lo inmenso que era Vasco aquí en Brasil. No sé, vamos a jugar a otra ciudad, te van a buscar al aeropuerto 7.000 personas. Atenção para a largada. Vem aí o Brasileirão 24. Vai ser páreo duro. Vão se agrupando os competidores, ponto a ponto. Vai levando... Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui conosco no nosso canal. Você está conectado no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Vou deixar vocês informados, também vou dar minha opinião em relação aos assuntos mais importantes ao nosso clube, tá, galera? Eu vou pedir só para vocês aquela forcinha, se inscrevam, deixe o seu like também, compartilhe o link do nosso vídeo que ajuda muito o nosso crescimento. Valeu, família? Só um lembrete, nós vamos estar fazendo uma live comemorativa de um ano do nosso canal. Nos próximos dias eu vou divulgar certinho para vocês. Uma camisa já está aqui comigo, a outra está chegando, né? O correio vai entregar aqui na minha casa nos próximos dias. E a gente vai sortear 2 camisas oficiais do nosso Vasco para vocês. Então fiquem de olho e acompanhem os nossos vídeos nos próximos dias que eu vou atualizar vocês, tá, galera? Então, sem muita delonga, vamos aí dar início ao nosso vídeo. Vamos falar do mercado da bola. Muita coisa importante do Shailon, Alexandre Pato, enfim, vamos atualizar vocês, tá? Então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Agora começando pelo início, já dando direto e reto assim, ó, papum, de bate pronto, começando a falar do nosso Vasco. Meus amigos e minhas amigas, ontem eu fiz o vídeo, passaram alguns minutos, surgiu a notícia de que o Rossi tinha acertado com o Goiás. Porém, todavia, entretanto, no dia de hoje surgiu a informação de que o Goiás estava ali meio reticente em relação aos valores pedidos, né, salariais pelo Rossi e pelo Vasco. A notícia que a Net Vasco divulgou é de que no caso, com essa possível saída do Rossi do elenco cruzmaltino, o Vasco deve economizar até o fim do ano algo em torno de 3 a 3 milhões e 400 mil reais. Então esses valores teriam, entre aspas, assustado a diretoria esmeraldina do próprio Goiás. O que acontece é que o Vasco enviou uma proposta para o Goiás, né? No caso, o Vasco e Goiás estavam acertados, mas o Rossi estava meio assim, vou ou não vou. O Vasco enviou uma proposta para o Goiás, porque o Vasco tem uma dívidazinha para pagar o Goiás. Com isso, o Vasco emprestaria o Rossi e o Goiás não precisaria pagar algum valor ao Vasco. Mas o conselho do Goiás não aceitou essa situação. Só que, na verdade, antes disso, tivemos a informação de que o Búfalo Rossi também disse não, também não gostou da proposta e o Rossi deu a preferência para permanecer no Vasco. Caso for para deixar o nosso clube, que seja para um clube da primeira divisão, de Série A, tá, gente? Então fica aí o registro para vocês, atualização envolvendo essa possível saída do Rossi, né, que não deve ser para o Goiás até o momento, né, meus amigos? Agora falando aí de um assunto mais quente, pegou todo mundo de surpresa no dia de hoje, é do meio campista, do meia atacante, camisa 10, clássico Shailon, né, gente? Isso mesmo, Shailon, ele que já passou pelo São Paulo, Chapecoense, a gente vai falar bastante dele. É o seguinte, acompanha aí os lances do Shailon na tela, enquanto vocês vão vendo alguns lances dele, a gente vai passando a ficha técnica do jogador para vocês, tá? É o seguinte, a informação que nós temos é que o Goiás, eu tô com Goiás na cabeça, é que o Atlético Goianiense, né, que é o clube onde o Shailon joga, é o clube ao qual detém os direitos econômicos do jogador, tá querendo algo em torno de 7 milhões e 600 mil reais pelo jogador, pela multa rescisória, tá? Outra situação é que, segundo o próprio presidente do Atlético Goianiense, tem outros clubes aí que também estariam interessados no atleta. É óbvio, né, gente? É óbvio, mesmo que se não tivesse ninguém interessado, fosse só o Vasco, o presidente sempre vai meter essa. Pra quê? Pra tentar, entre aspas, valorizar o seu jogador, o seu atleta, tentando subir a pedida ali, que é algo normal no mercado, vai depender de quem está negociando, se vai saber negociar, colocar as cartas na mesa ou não. Fato é que o Shailon é um atleta brasileiro, é novo, tem 26 anos, 1,78 m de estatura. O melhor pé é o pé esquerdo, joga como meia atacante. Tem contrato com o Atlético Goianiense até 31 de dezembro de 2025. A última renovação dele com o Dragão foi no ano passado. Ele que chegou no Atlético Goianiense em 2022. Já está indo já para quase sua terceira temporada com a camisa do Dragão. Ele que está avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 1 milhão e
1.300.000 euros, que se a gente fizer uma conta aí, vai dar parecido com o que o Atlético Goianiense quer, vai dar 7.300.000, 7.400.000, né? O Dragão tá querendo 7.600.000, então, né, teoricamente seria aí o que o Transfer Market realmente está mostrando, 1.300.000 euros, praticamente isso aí arredondando, né, gente? Agora, é o seguinte, ele passou, no caso seu sub-20, ele passou pela base da Chapecoense, ainda no sub-20 jogou no São Paulo, depois em 2016 voltou para a Chapecoense, que ele pertencia à Chape, em 2017 jogou no São Paulo aí já como profissional, aí em 2019 teve outra passagem no São Paulo e no Bahia, em 2020 vestiu a camisa do Goiás, em 2021 voltou a jogar no São Paulo novamente, em 2022 foi para o Atlético Goianiense, clube ao qual ele está atuando até os dias de hoje, tá, gente? Então, com a camisa do Atlético Goianiense foram 125 jogos, 28 gols e 17 assistências. Bons números do jogador e ele tem qualidade, aí tem certa qualidade sim, sabe dar uma enfiada de bola, tem um drible, parece que não é aquele cara afobado com a bola no pé. Ah, Álvaro Silva, mas olha a diferença entre o Payet e ele. Ok, mas estamos falando, né, de um jogador para jogar ao lado do Payet. Você vê que ele tem uma inteligência, sim, inteligência ofensiva com a bola no pé. E um cara também para substituir o Payet. É lógico que não é a mesma prateleira. Mas como a gente está falando de um jogador novo, que só tem 26 anos, passou por grandes clubes aqui do nosso país, o São Paulo é o maior deles, teve passagem pela Chape, pelo Bahia, pelo Goiás, agora está no Atlético, é um clube de segunda divisão, primeira divisão, mas é um clube que está sempre, são clubes que estão sempre figurando o futebol nacional, é um jogador que já tem quase 90 jogos na Série A, não, 90 jogos não, perdão, é um jogador que já tem experiência em jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, eu confundi outro dado, tá, gente? Enfim, ele tem experiência, eu acho que o valor é um valor bacana. Por exemplo, a SAF do Vasco ofereceu 15 milhões para o Botafogo pelo Marlon Freitas, o Botafogo não quis e ainda querem oferecer mais, sendo que para tirar o camisa 10 lá do Dragão é 7.600.000, eu acho que vale. Outro exemplo, a gente pediu aqui uns 2 anos atrás o Jean Carlos, que estava no Náutico, meia camisa 10, no Vasco. A diretoria do Vasco não foi atrás dele. Quem contratou ele? O Juventude. Trouxe o Jean Carlos e o Nenê, né? E quando o Nenê estava no Vasco, a galera falava, ah, mas o Jean Carlos não sei o que lá. Lá no Juventude, sai um, entra outro. E tá dando certo, Então, eu acho que o Shailon poderia chegar no Vasco, na minha opinião. De todos esses nomes ventilados aí, é o melhor nome, tá, gente? É o melhor nome, vai ter gente que não vai gostar do que eu tô falando, mas eu acompanho, não é que eu acompanho o Atlético Goianiense, mas esse jogador em especial, eu já tenho familiaridade com esse atleta, já não é de hoje, eu já venho assistindo alguns jogos, alguns lances, sempre prestei atenção nele, já quando ele passou pelo São Paulo, pelo Goiás, por outros times, eu sempre prestava atenção nele, né? E ele é sim um jogador que tem uma qualidade e o valor tá baixo. O valor tá baixo, não é um jogador de 30 milhões, que nem o Alexandre Matos fez aí. Vocês podem escrever o que eu tô falando. É mais fácil, por exemplo, se o Shailon chegar no Vasco, entregar mais um jogador que deve custar menos de 8 milhões de reais pro Vasco, que jogadores aí que estão no nosso elenco que custaram aí 15, 20, 30 milhões. Escrevam o que eu tô falando, tá, gente? Olha só, com a camisa do São Paulo foram 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. Lá ele teve menos oportunidade, menos rodagens, até mesmo porque o São Paulo tem mais poder aquisitivo, então tem condições de ter mais jogadores no seu elenco, né? Por isso ele teve menos chances lá. No Goiás foram 26 jogos, 1 gol e 5 assistentes. Então observem que aonde ele passa, ele não fica apagado. Ele participa, ele dá assistência, ele faz gol, é jogador dinâmico, é um jogador até mesmo decisivo. Então, na minha opinião, eu até gosto do nome. Eu quero saber o que vocês acham em relação a esse meia atacante Shailon especulado aqui no Vasco. Outra informação, uma notícia muito quente que a gente tem para trazer para vocês hoje. É de que o Vasco, né? O Vasco não, é de que o atacante Alexandre Pato, né? Isso mesmo, ele mesmo, ex-internacional, Milan, passou por diversos times, São Paulo mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Enfim, fato é que o Alexandre Pato teria sido oferecido ao Vasco da Gama no dia de hoje. Essa informação quem trouxe, eu vou dar nome aos bois, né? Não vou jogar no ar e deixar, né? Não. Quem trouxe foi o Eduardo Ferrari, né? Você já conhece ele é e diz vascaíno, enfim, não vou entrar nesse juízo. Jornalista Eduardo Ferrari afirmou então no dia de hoje, né, que o Alexandre Pato teria sido oferecido ao Vasco. Só que eu já vi, num passado recente, esse mesmo camarada, lá no GE falando, coisa e tal, que o Pato era um jogador aposentado em atividade. Eu já vi ele outrora também falando
que poderia vir jogar no Vasco, e agora ele sai com essa notícia? Então a gente não sabe, né? Enfim, fica o registro para vocês. Aqui não tem sensacionalismo, gente. A gente trabalha com a verdade. Agora, galera, é o seguinte, se tratando de uma outra situação envolvendo o mercado da bola, é do nosso zagueiro Léo, né? O nosso querido Léo, conhecido como Léo Pelé. Ano passado foi titular quase o ano inteiro. No fim do ano perdeu a titularidade, onde o Maicon assumiu a titularidade na defesa do nosso Cruz Maltino. E nessa temporada de 2024 vem entrando bem, já são 12 partidas, marcou um gol, né? Nesse ano ainda vem sendo bastante titular. Fato é que tivemos a informação no dia de hoje de que o Pumas do México teria procurado o nosso zagueiro Léo ali para saber como é que está a situação de contrato, salário, se tem vontade de deixar o Brasil ou não. Fato é, já tem gente criando tumulto em cima disso e tem gente também, de certa forma, dando aquela lacrada, né, gente? Sinceramente, na minha humilde opinião, é normal. Tá? Ele é um zagueiro, não é o melhor zagueiro do país, mas está muito longe dos piores, é um jogador ali que joga assim em alta performance, ele entrega, né? E o futebol mexicano é bem menos competitivo que o futebol brasileiro, vale ressaltar. Então assim, é normal esse assédio. Agora, vai depender, é a 777, você vai ter condições de segurar os jogadores. Essa é a questão, esse é o grande X, porque o atleta sofrer assédio, sempre vai sofrer, isso significa que o jogador não é ruim, não é aquela baranga que ninguém quer. Agora, por outro lado, não adianta quando começa a querer acertar o time, você começa a desmantelar. A gente virou do ano passado para esse ano, falamos assim, agora, né, vão chegar alguns reforços pontuais, vamos manter quem já está aqui, aí o Vasco vai melhorar. O que aconteceu? Saiu ali o Gabriel Peck, saiu o Marlon Gomes, algumas peças fundamentais no meio e no ataque deixaram o Vasco, outras peças estão ausentes por lesão, né, que a gente vai até falar daqui a pouco do Jair e do Paulinho também. Fato é que a gente não tem elenco, então assim, não foi reposto, então vão vender o Léo para quê? Se acontecer isso lá na janela de meio de ano, porque não é para agora. Por isso que eu falo que tem sensacionalismo, não é para agora. Se for vender o Léo, é só na janela de meio de ano, ele não pode sair do Vasco agora, seria só no meio do ano. Que é onde já começou o pega-vaca-pá, o Campeonato Brasileiro, ali já, lá na janela de meio de ano já dá para começar a desenhar, se vai brigar para não cair, se vai brigar por alguma coisa. Entendeu? Então, nessa hora decisiva, só que não é hora para oba-oba, não é hora para bater no Léo, também não é hora para arrancar os cabelos. Porém, a gente sabe que a 777 não have money, então vamos aguardar e fica de olho nessa situação. Gente, agora virando a chavinha, falando um pouco da estreia do nosso Vasco no Campeonato Brasileiro. Nosso Vascão estreia no próximo domingão, conhecido como dia 14, né? São Januário, 4 horas da tarde, ingressos esgotados, teremos casa cheia para essa partida da grande estreia do nosso Campeonato Brasileiro. O Grêmio, rapaz, gente, eu tenho um amigo meu que é nordestino, ele fala, eu tô indignado. Pois é, foi indignado. Quem fala assim é até o Gil do Vigor, é isso mesmo. Eu fiquei indignado, gente, de ver o Grêmio perdendo pro Huachipato dentro de casa. Os caras deviam estar naquela ressaca do título gaúcho, não é possível, né, gente? O Huachipato é um dos piores times lá do Chile. E chegou aqui, deu-lhe uma chinelada no Grêmio no primeiro e no segundo tempo, hein? Fiz uma betzinha ali, tudo aconteceu certinho, faltava só o Grêmio ganhar, o Grêmio ainda me quebrou. Agora, voltando pro foco, o Grêmio já perdeu essa daí e perdeu a primeira da Libertadores fora de casa. O último jogo que o Grêmio ganhou foi do Juventude na final, onde vale a taça. Ou seja, o Grêmio já viajou aqui para o Rio, já tá se preparando para enfrentar o Vasco. O Grêmio pressionado, precisando se reencontrar com a vitória. E o nosso Vasco também pressionado, né? Porque deixamos o Carioca de forma, entre aspas, meio que precoce. Todo mundo esperava a gente chegar na final diante. O Urubu se ia ganhar, se não ia, é outra história, mas a gente esperava sim. Então tem uma pressão dos dois lados. Os dois lados estão vindo para essa estreia de Campeonato Brasileiro com o sarrafo lá em cima, com a corda, a aguinha assim subindo aqui, ó, já querendo começar a tampar a boca dos dois. O Grêmio levantou uma taça, mas assim, já passou, acabou. Aqui ainda mais campeonato estadual, né? Muito pressionado porque perderam os 2 jogos já da Libertadores logo de casa, logo de casa foi bom. Logo de cara, um fora de casa e um dentro de casa. E o Vasco, que foi eliminado por Nova Iguaçu no campeonato, no campeonato Carioca, né? A gente lutou para não cair ano passado, né, no último Brasileirão. Então a gente tem assim essa ansiedade de ver o nosso elenco, né, a nossa comissão técnica, o nosso Vasco entregando algo diferente do ano passado, sem sofrimento, né? Então, muito ligados nesse jogo aí, alerta ligado. Alerta de jogão ligado, né? Um jogo pode ser um jogaço lá e cá,
3, 4, 5 gols na partida, como pode ser um jogo feio, amarrado, truncado, todo mundo muito nervoso, com os nervos à flor da pele, né? Enfim, vamos ficar de olho nessa situação. Aí já pegando o gancho dessa situação, Gary Medel, no dia de hoje, né, ele vem afirmando nas suas redes sociais que ele quer conquistar um título com a camisa do Vasco. Tomara que conquiste, né? Porque esse ano a gente só disputa o Brasileirão e Copa do Brasil. Tomara que o nosso Vascão ganhe um dos dois, né? Mas voltando aqui para nossa realidade, né? Vamos aqui, ó, respirar fundo e tentar manter a postura e a calma para a estreia do Campeonato Brasileiro, né? E já falando de estreia do Campeonato Brasileiro, hoje pela manhã, Emiliano Dias fez uma postagem no seu Instagram, vocês acompanham a foto aqui ao lado na tela com os dizeres, né? Vocês estão vendo aí? O Vasco é para quem acredita. El Vasco é esse para quem não acredita, né? Eles falam lá, eles falam em espanhol. Então, assim, o Vasco é para quem acredita. Ok, aí até aí tudo bem, todo torcedor do Vasco sabe disso. A gente abraça, a gente tem que acreditar mesmo, né? O último exemplo disso foi o jogo contra o Água Santa, que estava na nossa mão. Enfim, aí já tem gente que começou a bater no Emiliano por conta disso. Ah, o torcedor tá de saco cheio de ouvir isso aí, eu também tô de saco cheio, que não sei o que lá. Realmente, o torcedor tá de saco cheio. Mas galera, vamos lá, vamos fazer um exercício, a gente se colocando no lugar do Emiliano Dias. Você tá num clube onde às vésperas da maior a competição mais importante na temporada do clube, onde tudo gira em torno disso. Você está num clube onde você não tem patrão, que é o diretor de futebol, que é o patrão dele e do Ramon Dias, hoje o Vasco não tem. Você está num clube onde seu time vai estrear, onde tem 20 clubes na Série A e todos têm patrocínio master, menos o seu. Você está em um clube onde os melhores jogadores do elenco estão fora por motivo de lesão. E você está em um clube onde todos os jogadores que você pede, você aponta, você fala, eu quero aquele gol, eu quero aquele HB20, eu quero aquela BMW, eu quero aquele Golf, eu quero aquele SUV. Aí a SAF vai lá, traz um Fusca, uma Brasília, uma Kombi, um Chevette. Com todo respeito a esses carros mais antigos, mas vocês entendem, né? Então, assim, o que ele tem para fazer? Ele vai vir a público para queimar 777 ou falar mal de A, de B ou C? Não vai resolver, só vai piorar. Então, o que ele fez? Vou elevar o moral da minha equipe. O Vasco é para quem acredita. O que o Emiliano está querendo dizer? Apesar de tudo tá dando errado, apesar de não termos respaldo, apesar de não termos investimento, apesar da SAF não fazer o que a gente precisa que seja feito, apesar de muitos torcedores estarem duvidando da gente, apesar da gente ter sido eliminado do Campeonato Carioca, apesar da gente brigar o ano passado até a última rodada no Campeonato Brasileiro para não cair, El Vasco é para quem acredita. Então, assim, eu me coloquei no lugar do Emiliano. Ele está tentando trazer a galera para ele. Está tentando trazer eu, você, nós torcedores pro lado do Vasco. E ao mesmo tempo, trazer todo o elenco. Porque com tudo isso acontecendo fora de campo, obviamente isso acaba respingando dentro do elenco. Quando você não tem diretor de futebol, você não tem diretor comercial, você não tem patrocínio master, você não consegue contratar, você não consegue segurar alguns atletas que vêm se destacando, você não consegue aparar algumas arestas internas do próprio clube. Muita coisa acontecendo, alguns jogadores pedindo para sair, para ser negociado. O Rossi mesmo, que é muito Vasco, pedindo para sair. Então tem muita coisa estranha aí, tem muita coisa estranha. O Pedrinho batendo de frente com a 777, a 777 omissa. Então o que o cara fez? Vou falar, o Vasco é para quem acredita, porque aí eu vou mostrar para meus jogadores, para meus atletas, para o meu elenco, que eu acredito neles. E que se a gente fizer uma campanha parecida com o que a gente fez ano passado no segundo turno, a gente briga da nona ou oitava colocação no campeonato para cima, né? Então eu entendo o Emiliano Dias, tem muita gente já aí batendo nele. Aí ainda falando dessa estreia do Campeonato Brasileiro, né, galera, é o seguinte: quem não deve entrar em campo, quem não deve ser sequer relacionado para esse jogo é o nosso meia francês Dimitri Payet. Ele que se lesionou, todo mundo sabe que a lesão dele, ele que já tem seus 37 anos, é uma lesão de grau grave, né? Ele que normalmente quando se tem esse tipo de lesão, existe uma probabilidade muito grande de outras lesões acabarem sendo acarretadas após esse tipo de lesão. Então é loucura, um tratamento de 45 a 60 dias, que inicialmente foi dito ao torcedor que Dimitri Payet teria que ser submetido, ser abreviado aí a 10, 12, 15 dias naquele desespero pro cara jogar diante do Grêmio. Aí vai lá, beleza, joga contra o Grêmio, mete o gol de falta, o Vasco ganha. Aí depois fica 6 meses fora, aí acabou a temporada. Aí a 777 não vai ter dinheiro para trazer outro camisa 10. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que é a melhor escolha, né? Já não tem Paulinho, não tem Jair, vai correr esse risco com o Payet, recupera, deixa o homem 100%, se tiver como deixar ele melhor do que estava, deixa ele melhor para ele voltar afiado para aguentar jogar aí 10, 15, 17 jogos direto do Brasileirão sem parar. Quando parar, ficar 2 joguinhos só fora e já voltar de novo. Essa é minha opinião, tá, gente? Agora, já pegando o gancho aí, já que eu falei de patrocínio master, não...
Antes disso aí, né, o Medel falou que ia ganhar título, né? Só que o Medel, antes de chegar no Vasco, peço perdão a vocês, antes dele chegar no Vasco, ele sabia que o Vasco estava ali entre os grandes do país, mas não imaginava a magnitude de grandeza do Vasco. É aquilo que eu falo pra vocês, a gente tem uma mídia hoje que trabalha contra o Vasco, por isso que hoje eu tenho um canal aqui no YouTube, pra gente fazer mídias falando do nosso Vasco, o nosso Vasco é sim gigante. Então vejam o vídeo do Medel falando do tamanho que é o Vasco, como ele se surpreendeu, e a gente já volta. No sabía lo inmenso que era Vasco aquí en Brasil. No sé, vamos a jugar a otra ciudad, te van a buscar al aeropuerto 7.000 personas. Entonces no sabía lo inmenso que era Vasco, eso es lo que me sorprendió. Que llena todo el estadio, entonces eso es lo más lindo. Show de bola, né, gente? Bom, é isso aí. Já pegando o gancho, eu falei pra vocês agora há pouco na questão de patrocínio master, é isso aí, né? Vocês ouviram o que eu falei agora há pouco, vou reiterar, o Vasco é o único clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, da elite do futebol brasileiro, que está entre os 2, 3, tranquilamente, campeonatos nacionais mais disputados do mundo, ao lado ali da Premier League, de repente, não sei, a Bundesliga, enfim. E aí eu falo pra vocês, lógico, tecnicamente a Premier League tá assim, mas em termos de competitividade, de disputa, o Brasileirão é sim muito disputado, né, gente? Dentro dessa situação, o Vasco é o único clube que não tem patrocínio. Temos 19 clubes na Série A, todos com patrocínio master, e o Vasco não tem. Vocês sabem qual é a mensagem que o Vasco passa ao mercado? Uma mensagem negativa, na verdade. Porque para alguns arrogantes, né, é melhor ficar sem patrocínio do que ter alguma coisa no peito que não seja lucrativo para o clube. Ok, eu entendo isso aí, eu entendo, óbvio. Você ficar só enriquecendo os outros e você mesmo não está ganhando nada. Agora, passa uma mensagem de que a SAF do clube, a 777, que tem essa gestão do nosso futebol, não tem credibilidade no mercado. Essa é a mensagem. A mensagem que está ficando até agora é que parece que a 777 não tem credibilidade. Quem chega quer colocar menos do que o Vasco pede, e o valor que o Vasco pede ninguém está querendo colocar. Por que isso? Talvez, se ano passado, ao invés de demorar 6 meses para trazer jogadores que mudaram a cara do Vasco, tivessem trazido antes, o Vasco tivesse ganho 3, 4 joguinhos a mais, talvez estivéssemos falando agora de uma pré-Libertadores, que o Vasco de repente não entrou, ou que entrou, já com patrocínio master já desde dezembro, porque já aí eu sabia que é um clube que teria muito mais visibilidade, ou jogando que seja uma Sul-Americana. Então tudo isso influencia. Aí depois querem falar que o projeto é de médio a longo prazo, que está sendo um investimento feito sim, que já botaram 240 milhões em 2 anos, 120 para cada ano. É dinheiro de pinga, e não é nem dólar, é real. É real, é dinheiro de pinga no futebol, porque a gente viu agora há pouco o Botafogo gastar 100 milha para trazer um atleta. Aí vimos também o Flamengo gastar 75 milha para trazer um atleta. Aí o Vasco gasta 120 para trazer 15 e quer achar que tá abafando. A diferença é que antes o Vasco estava um clube de várzea e agora o Vasco voltou a ser um clube de futebol profissional. Mas ainda não está entre os mais tops do país. Desculpa, gente, essa é a verdade. E a 777 tem que começar a entender que o sucesso financeiro passa e, na verdade, depende do sucesso esportivo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Vou falar mais uma vez, a Nike não vai procurar um atleta que nunca pega pódio, um atleta que só fala assim, o importante é competir aqui com meus amiguinhos, mas eu nunca ganho. Não, a Nike vai bater na porta, assim como a Nike fez com o Michael Jordan, hoje em dia a gente vê a marca Jordan, por quê? Porque na época o CEO da Nike foi lá, bateu na porta da família, foi conversar com o pai e com a mãe do Michael Jordan, porque ele estava prestes a fechar com a Adidas e mais uma outra marca que eu não lembro qual é na época. A Nike foi lá, mas por que a Nike bateu na porta do Michael Jordan? Porque ele estava ganhando tudo. Desde a faculdade. Ele subiu pro profissional, estava arrebentando lá na NBA. A Nike foi atrás e hoje a Nike tem uma outra marca que é a Jordan, que a família do próprio Michael Jordan recebe até hoje por isso. E vai receber para sempre. Então, se o Michael Jordan fosse qualquer atleta, a Nike não teria batido lá na porta. Álvaro Silva, mas o que isso tem a ver com o Vasco? É que se o Vasco for um clube qualquer na fila do pão, a Nike não vai bater na porta do Vasco. A Adidas não vai bater na porta do Vasco. Uma Petrobras nunca vai querer se envolver. Um exemplo, uma Coca-Cola, uma Heineken, uma Volkswagen, uma Apple. As grandes empresas nunca vão querer ter sua imagem atrelada, associada a uma equipe esportiva, uma equipe a qual não entrega resultado esportivo. A Red Bull,
A Red Bull, por exemplo, não vai procurar um skatista que nunca ganhou nada para patrocinar. A Red Bull não vai procurar um cara que faz motocross, que faz aquelas manobras, um cara que não consegue nem rampar lá, malemar já cai. Não vai. Não vai. As grandes marcas, os grandes patrocinadores procuram os grandes. Grande anda com grande, gigante anda com gigante. Só que o Vasco tem que entender que a camisa é gigante, o clube é gigante, a história é gigante, a instituição é gigante, mas hoje, esportivamente, não somos mais gigantes há muito tempo. Desculpa, mas eu tenho que falar, essa é a verdade. E aí estamos às vésperas de um campeonato brasileiro e não temos patrocínio master. E a culpa é de quem? De todo mundo, do planeta Terra inteiro que não quer colocar dinheiro no Vasco? Ou de quem quer colocar e quer colocar menos do que o Vasco quer? Ou a culpa é da própria 777 que não sabe de nada de gestão de futebol para captar recursos? É muito simples. É muito simples. Se eu chego no banco para fazer um empréstimo, eu tenho um restaurante. Acabei de abrir um restaurante. Eu chego no banco para abrir um empréstimo. Se o gerente faz uma pergunta para mim de alguma coisa relacionada à comida, eu falo para ele que eu sou chefe de cozinha, exemplo, e eu me enrolo, o gerente não vai me prestar o dinheiro, vai falar, ih, esse cara vai gastar o dinheiro todinho, o restaurante dele vai falir e não vai pagar o banco. Vocês entendem como funciona? Agora, se o gerente do banco vê, se o gerente do banco, por exemplo, já sabe que no bairro tá todo mundo falando que a comida é boa, inclusive às vezes até o gerente já vai lá e já comeu no restaurante, e aí o dono vai pedir um empréstimo, o gerente vai querer saber o porquê, ele vai falar, não, porque eu quero aumentar, quero fazer uma obra, quero comprar mais freezer, quero comprar mais mesa, quero investir, contratar funcionário, delivery, a coisa toda. Aí o gerente vai falar, pô, a gente vai investir. Vai pedir o livro caixa lá do restaurante, vai pedir lá a situação lá de quanto que o restaurante movimenta, para ele ver se efetivamente o restaurante tem condições de pagar o empréstimo que está pedindo. Então ninguém coloca dinheiro em lugar nenhum se não tiver, ou que vai ter garantias que vai receber esse dinheiro de volta, ou que você não vai conseguir alavancar sua marca atrelada a outra marca, que no caso é o Vasco. Então ninguém vai patrocinar um clube que está essa bagunça. E quem quiser patrocinar vai querer sempre pagar valor abaixo de mercado. Ah, Álvaro, mas o Vasco tem muita visibilidade. Tem muita visibilidade. É por isso que os caras querem pagar pouco abaixo de mercado. Porque aí para eles é um negoção. Porra, minha marca está sendo exposta para o país inteiro ver, entre os 4, 5 maiores clubes do país, e eu estou pagando menos que todo mundo. Então para o cara que está pagando está sendo ótimo. Mas para o clube não. Então esses caras são amadores. Não sabem nada de gestão de futebol. E o Vasco foi vendido justamente para não ficar na mão de amadores, que deixaram o Vasco na merda. E aí criaram a SAF justamente para tirar o Vasco da merda. Só que eu tô vendo que com o passar dos anos a gente vai descobrir que o Vasco saiu da merda para entrar no cocô. 6 e meia dúzia. Vamos torcer para que não. Tá, gente? Agora, deixa eu ver aqui. Agora virando a chavinha, gente, falar de uma outra situação, e tem a ver com isso, tá? Que é o seguinte, nós teremos uma nova loja da Gigante da Colina que será inaugurada na cidade de Petrópolis. Vocês estão acompanhando esse videozinho na tela, então na cidade de Petrópolis teremos uma nova loja da Gigante da Colina. Bacana, show de bola. Agora só um parênteses, já pegando o gancho, né? Por exemplo, hoje os contratos, galera, que o Vasco tem com parcerias, o Vasco é o que menos ganha. Todo mundo está sugando do Vasco. Exemplo, vão abrir mais uma loja lá em Petrópolis, da Gigante da Colina. Nada contra a Gigante da Colina, nada contra a cidade de Petrópolis. Nada. Agora, o interessante é, o que vai ser vendido nessa Gigante da Colina? Produto oficial do Vasco. O que é o produto oficial do Vasco? Que tem isso aqui, que tem a capa. A 777 enchendo o rabo de dinheiro. A capa enchendo o rabo de dinheiro com material esportivo do Vasco. E o que menos está ganhando é o Vasco. É o Vasco. Toda semana é uma loja do Vasco abrindo em algum lugar diferente. O Vasco não ganha porra nenhuma. Não ganha título nenhum. E toda semana é loja de material esportivo do Vasco abrindo em tudo quanto é canto. Tem amigo que vem aqui no canal e fala: Álvaro, eu moro em tal lugar aqui do meu país, no nosso país, na região tal, e aqui não tem uma loja do Vasco. Então, quase todo dia, quase toda semana tem uma loja do Vasco sendo inaugurada em algum lugar. E para onde vai esse dinheiro? Então fica essa reflexão para vocês, meus amigos.
Agora, galera, é o seguinte, uma atualização muito quente de mercado. Segundo o jornalista trouxe agora à noite, aí, mais de 10 horas da noite, jornalista que trabalha no Band Esportes, o volante, o meio-campista Hugo Moura, que estava no Atlético Paranaense, na verdade ainda está no Atlético Paranaense, segundo o jornalista do Band Esportes, estaria trocando o Atlético Paranaense pelo Vasco da Gama, tá? Então essa notícia quente saiu agora depois das 10 da noite, vou até reiterar, segundo a Band Esportes, tá, gente? Hugo Moura, meio-campista, volante do Atlético Paranaense, estaria trocando o Furacão pelo Cruz Maltino Carioca. A gente não sabe ainda em que pé está essa situação, se é algo já efetivado, ou se é uma negociação, ou se é apenas aí mais uma daquelas cavadinhas. Fato é que surgiu essa informação agora aí no final dessa noite de quinta-feira, tá bom, galera? Agora, mudando de assunto... Galera, uma outra situação é o seguinte, Jair e Paulinho seguem se tratando, né? Seguem se recuperando lá no CT Moacir Barbosa, vocês já acompanham essa foto aí na tela. Bastante animados, bem descontraídos, né? Então é muito bacana saber que eles estão indo bem. E o mais legal de tudo é saber que eles estão levando aí com leveza, com muito profissionalismo, né? Que eles continuem assim, para quem sabe que Papai do Céu abençoe, que eles consigam voltar a campo antes, mas voltem 100%, hein? Voltem 100%, mas... boa sorte a Jair e Paulinho, que Papai do Céu siga abençoando vocês aí nas suas respectivas recuperações. Meus amigos, agora falando um pouco de basquetebol, hoje a bola subiu para o nosso R10 Score Vasco da Gama, que entrou em quadra aqui no Rio, no ginásio de São Januário, né? O jogo aconteceu hoje às 7 horas da noite e deu Vascão, hein? Vasco e Corinthians, o Vascão venceu 87-78, isso mesmo, deu Vascão. Com essa vitória, o nosso Vasco, uma partida antes de terminar a fase classificatória, já se garante nos playoffs, né? O Vasco já está garantido na quarta colocação do NBB. Então, com isso, o Vasco já está garantido nos playoffs, que é onde é o pega-vacapá, né? Onde o pau vai torar mesmo, né? Aquele mata-mata, né? Para ver quem leva a temporada ou não. Fato é que o Vascão já garantiu com uma rodada de antecedência. A próxima partida do nosso Vasco vai ser agora nesse próximo sabadão, conhecido como dia 13 de abril, também aqui no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, sábado, 5h30 da tarde. Então corre lá e garanta o seu ingresso, né? E já que o nosso Vasco conseguiu essa classificação, também já temos a definição, já temos o primeiro adversário. O nosso Vascão vai enfrentar a equipe do Paulistano já na fase de oitavas de finais do nosso Novo Basquete Brasil. E é o seguinte, hoje os atletas do nosso Vasco, vocês acompanham essa imagem na tela, entraram com a camisa fazendo homenagem aos 100 anos, né? A resposta histórica, né? Dos nossos camisas negras. Então fica aí o registro bem bacana, né, gente? Agora um outro registro que eu quero deixar para vocês é que no dia de hoje, aí, no caso nessa quinta-feira, né, a ALERJ, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprovou aí o feriado, né, o feriado que é aí o Dia do Torcedor Vascaíno, né? Agora esse projeto vai para a mesa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, para ver se ele vai sancionar, se ele vai assinar ali, dar o ok ou não, né? Só o fato é que é ano de eleição, né? Se ele fizer isso, ele vai arrumar um problemão para ele, né? Mas se ele não fizer, ele vai arrumar também. Então ele tá no mato sem cachorro. Fato é que agora no dia 13, né, sabadão, né, no caso será esse dia, né, comemorado o Dia do Torcedor do Vasco. Então temos mais um feriado no estado do Rio, né, dia 13 de abril, que é o Dia do Torcedor Vascaíno, né? Vamos torcer lá pro Cláudio Castro não fazer mais cagalhopança que já vem fazendo, né, para ele não vetar essa situação. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha de notícia, de informação do nosso Vascão para trazer para vocês no dia de hoje. E eu fico por aqui, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!